Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do meu canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre o circuito de gestão municipal. A quem interessa esse vídeo? Para você diretor, para você coordenador pedagógico, para você professor que trabalha principalmente com as turmas de segundo ano do ensino fundamental e também com o quinto ano do ensino fundamental. Então, antes de a gente falar o que é esse circuito de gestão municipal, a gente vai falar então sobre as bases para esse regime de colaboração que acontece entre o Estado do Mato Grosso e os municípios. Então, a educação, pela Constituição brasileira, é de responsabilidade de todos os entes federados, do governo federal, do governo estadual e também dos governos municipais. No regime de colaboração entre a SEDUC e Mato Grosso com os municípios, o governo estadual com os municípios, então tem alguns princípios e algumas dimensões que estão relacionadas a esse regime de colaboração. Alguns objetivos que são comuns, Então esses princípios põem uma visão sistêmica e equalizadora, isto é, o propósito então é coletivo, é o bem comum, é o benefício para todos, para todos os estudantes do estado do Mato Grosso, independente se as crianças estão na rede municipal ou na rede estadual. E aí há também algumas ações que são focadas dentro do programa Alfabetiza MT, nesse contexto então de regime de colaboração. Elas estão ligadas mais ou menos a três pontos principais, que é o fortalecimento da aprendizagem, o apoio à gestão e também o planejamento e suporte. Aqui dentro do apoio à gestão, há então por parte do governo do estado do Mato Grosso, alguns programas de bolsa, a avaliação de fluência, que é feito com os alunos do segundo ano, avaliação de fluência em leitura, e a criação de uma cultura de gestão por resultados, também há essa assessorias regional, de regime de colaboração, e esse circuito de gestão municipal. Já no item de planejamento e suporte, há a questão da municipalização e também do reordenamento das redes, ou seja, fazer que todos os estudantes da educação básica, principalmente do Fundamental 1, estejam matriculados na rede municipal. E outra questão muito interessante que está ligada também a esse programa do Alfabetiza é a questão do ICMS Educação. Se vocês lembrarem, no ICMS Educação, 70% do IMQE, que é o Índice Municipal de Qualidade da Educação, está ligado à alfabetização, focado no segundo ano. Outros 20% está ligado no IQ5, que é focado lá no quinto ano, e o 10% está ligado na questão da aprovação dos 5 primeiros anos no fundamental, anos iniciais. Dentro da questão do fortalecimento da aprendizagem, há várias ações que são desenvolvidas então pela SEDUC, como por exemplo material didático complementar, que são entregue a todas as redes dos 141 municípios do estado, formação de professores, tanto para a educação infantil como para a alfabetização, formação de gestores escolares, gestores municipais, a questão do prêmio de professor alfabetizador, a implementação do currículo mato-grossense e também o programa Educa Mais MT. Para a gente entender um pouco o que é esse circuito de gestão, a gente vai trazer então a fala do professor Saulo, que ele é da SEDUC do Espírito Santo, e no Espírito Santo já tem esse programa então de circuito da gestão municipal. Então a gente vai compreender um pouco mais o que é isso na fala do professor Saulo. Então o circuito de gestão é uma ferramenta, uma metodologia eficaz, que quando compreendida não como uma planilha de trabalho, mas como algo vivo, que dialoga com a realidade da escola. Então, se a gente abandonar esse conceito de um circuito de planilha, um circuito gerencial e adotarmos o conceito de que é uma estratégia que dialoga, que coloca lado a lado diretor de escola, pedagogo, professor, pensando a realidade da sua escola, os problemas raízes das suas escolas que afetam indicadores como aprendizagem, evasão, distorções série. Quais são os elementos na minha escola, na minha realidade local, que afeta a realidade da minha sala de aula e afeta a realidade da minha escola? Como o professor Saulo argumentou, o circuito de gestão municipal é uma metodologia então voltada para a gestão escolar, que visa então oportunizar as escolas definirem ações e estratégias para melhorar o desempenho dos estudantes. Então esse circuito, essa gestão que vai ser feita com a educação básica nos anos iniciais, tanto no segundo quanto no quinto, para melhorar esses índices educacionais e consequentemente vai melhorar a aprendizagem das nossas crianças. Então para que é feito isso? Por que se faz esse circuito de gestão municipal? É para melhorar então a qualidade do ensino por meio da promoção da gestão escolar orientada para resultados de aprendizagem e também para a equidade.
É interessante notar que o programa da alfabetização, né, o Avalia MT e também o Alfabetiza MT, ele foca em alguns pontos principais, como por exemplo a ideia da participação das crianças, né, que é muito interessante você conseguir levar todos, né, seus alunos a fazer avaliação, 100% desses alunos, e também você vai focar, além da participação, você vai focar também na questão da equidade, ou seja, fazer com que todas as crianças possam aprender e aprender com a mesma qualidade, né? E também o desempenho tanto no componente curricular de língua portuguesa como no componente curricular de matemática. Entendido isso, a gente parte então para a ideia do circuito de gestão municipal. Para entender um pouco mais também o que é esse circuito de gestão municipal, essa ferramenta, né? A gente vai ouvir novamente do professor Saulo. E o ciclo é uma resposta para essa pergunta: o que fazer diante desse local que estamos? Se nossos indicadores, volto a falar, são perversos, não posso ter uma sala de aula, 5 alunos no avançado em matemática e de repente 15 alunos dessa mesma sala em matemática ali entre os abaixo do básico e o básico, ou seja, eu estou reproduzindo a iniquidade na rede, ou seja, não garantindo a alfabetização, o letramento e a numeralização plena para todas as crianças. Então, o ciclo de gestão e o circuito Alfabetiza trabalha com indicadores da escola. E uma coisa que a gente percebeu nas avaliações que nós estamos fazendo com as redes aqui, é que quando você cria essa aproximação, eu falo para os secretários municipais, para as equipes das secretarias, é impressionante quanta diferença faz um técnico visitar uma escola. Uma coisa é fazer um supervisor visitar uma escola, outra coisa é um técnico apresentando uma metodologia que estratifica a realidade da escola, que leva os dados por sala de aula, por aluno, e que senta junto. Aí você está tendo, olha, a gente está fazendo um regime de colaboração local, né, que o Abruz fala muito no regime de colaboração local. Nós estamos tendo o professor, nós temos o pedagogo, nós temos o diretor, nós temos um técnico da secretaria, que é a própria secretaria, visitando a escola para discutir juntos problemas e dificuldades daquela escola. Isso tem um impacto, uma grandeza nas redes, nas escolas, assim, vocês vão vivenciar isso, os próprios secretários vão sentir, é o sentimento que você gera nas escolas, que a dificuldade que a escola vive na aprendizagem, ela não está sendo relegada somente ao diretor e ao pedagogo. A secretaria cria essa aproximação através do ciclo, levando uma proposta, uma metodologia que lê os resultados da escola e estabelece um plano para resolver, aí é o PDCA, né? O nosso ciclo está mais ou menos resumido assim, que é o planejamento. Você vai planejar a ação daquela escola. Você não faz um plano para o circuito para todas as escolas. Cada escola vai fazer seu plano, porque cada escola tem sua identidade. E aí a chance disso dar certo é muito grande, porque a escola trabalha e ela vai identificar aquelas causas, aquelas raízes que estão na gestão dela. E também vai apontar causas externas que afetam a aprendizagem, que pode talvez ser responsabilidade da secretaria. Então você tem ali as duas instituições, a escola e a secretaria, identificando os desafios da escola, identificando os problemas raízes, fazendo ali o planejamento e estabelece um plano de ação. A segunda etapa é a execução, você executa aquele plano, depois você avalia os resultados. Estou falando aqui do PDCA. Depois você faz uma correção de rota, ajustando em tempo real. Na medida que você vai desenvolvendo o plano, fazendo as análises dos encaminhamentos, dos avanços e dos retrocessos, você vai fazendo os ajustes nas rotas. E aí você faz o PDCA completo. O ciclo nada mais é do que você olhar e estender uma lente para a sua escola, identificar a sua realidade, definir um plano de ação que cabe aos atores da escola e tendo a secretaria como esse grande suporte, e essa visita constante nas etapas. E aí, eu tenho certeza que o circuito também vai prever um caminho, né? Eu fui na formação, alguém falou, parece um encanamento de água, né? Eu falei, mas água é vida, né? Mas faz sentido. Se a gente tentar, e na educação não tem atalho, gente, aí não tem caminho curto. Se nós tentarmos fazer o ciclo e fazer a adaptação dele, a formação apontou para esse caminho, do PDCA, eu vou pular essa etapa, condenar o programa ao fracasso. É preciso ter disciplina, compreender que é um instrumento, uma ferramenta que agrega muito para os secretários municipais, que vão poder estabelecer meta para suas escolas,
É importante estabelecer aqui no Espírito Santo que os municípios escolhessem as escolas mais prioritárias, aí trabalhando a questão da equidade na aprendizagem. Então, assim, no Espírito Santo, os municípios que aderiram ao ciclo optaram em implementá-lo nas escolas com os indicadores mais desafiadores, para tentar produzir mais equidade na rede. Como bem disse então o professor Saulo, o circuito de gestão municipal, ele é uma trajetória que é organizada dentro da escola. Então o primeiro ponto é você analisar como é que está a sua situação, em que ponto que está a sua escola, como é que está o desempenho dos seus estudantes, como é que seus estudantes saíram nas avaliações, por exemplo, do Avalie MT, como é que eles estão aí, por exemplo, na matemática, as habilidades, por exemplo, que foram cobradas nas avaliações, elas tiveram um bom desempenho ou as habilidades ainda não estão a contento, digamos, não houve um desenvolvimento tão bom dessas habilidades. Então, primeiramente, você precisa identificar como é que está a situação da sua escola. Então, você vai olhar nos resultados, por exemplo, das avaliações aí que são proporcionados, pelo governo do estado do Mato Grosso, dentro do programa Avalie MT, e aí você vai acessar o portal, do CAED, de avaliação e monitoramento, para você conseguir verificar qual é a situação da sua escola. A partir do momento que você vai levantar, então, quais são os descritores que têm menor desempenho aí na sua escola, é interessante que para o plano de ação, que depois nós vamos também mostrar como faz esse plano de ação, você consiga elencar 5 descritores, 5 habilidades que têm menor desempenho, tanto em português como matemática, tanto para os alunos do 2º ano, como também para os alunos do 5º ano. Feito isso, então você vai começar a fazer o planejamento. O que é esse planejamento? Você vai pensar em ações que possam proporcionar a melhoria da qualidade da educação aí da sua escola, tá bom? Então você elenca quais são as habilidades que estão com menor desempenho e aí você vai planejar ações. Você vai organizar essas ações juntamente com você, diretor, os coordenadores pedagógicos, orientadores pedagógicos e os professores. É interessante que você precise incluir toda a comunidade. Todos precisam fazer parte desse processo de planejamento. Feito o planejamento, então você vai partir para o segundo ponto. O segundo ponto, então, é a execução. Você vai colocar em prática esse plano de ação que você pensou aí no planejamento. Você vai executar essas ações. A partir do momento que você começa a executar as ações, você precisa então fazer um monitoramento. Você precisa então acompanhar, fazer um acompanhamento sistemático das avaliações e dos resultados. Para que você precisa fazer isso? Para verificar se está dando resultado ou não esses dados, se está dando resultado ou não essas metas que você pensou, digamos aí, dentro do seu planejamento. Então você fez o planejamento, coloca o planejamento em ação, você vai executar e aí você precisa verificar, que é o ponto 3, se aquilo que você pensou está dando resultado. Você pode fazer esse acompanhamento diário, diariamente você pode estar fazendo uma pequena observação, os professores na sala de aula podem estar observando se aquela ação que ele tinha pensado para um determinado descritor que não tinha sido bem executado na avaliação anterior, se está tendo resultado ou não. Se esses dados que você está analisando aqui sistematicamente, eles não estão dando resultado, chega um momento que você precisa fazer então uma correção de rotas. Você não precisa deixar chegar no final do ano para daí fazer a correção de rotas, porque aí não vai ter tempo mais de você corrigir esse processo. Então você vai fazer essa análise diariamente e aí depois dessa análise diária você vai fazer então se não houver, logicamente, não estiver dando resultado aquilo que você tenha pensado, aquelas práticas, aquelas ações pedagógicas que você pensou lá no planejamento, se não estiver dando resultado, você vai então fazer essa correção de rotas. Você vai corrigindo essas rotas e vai novamente reorganizando esse plano de ação. Ou seja, você vai criar uma espécie de um ciclo virtuoso dessa aprendizagem. Você planeja, executa, analisa se está dando resultado ou não. Caso não esteja dando resultado, vai fazer algumas correções de rotas para pensar novamente em outro plano. Então você vai fazendo um círculo, esse círculo virtuoso da aprendizagem. Então o que você vai precisar colocar dentro desse circuito de gestão municipal? Você vai primeiramente pensar em metas, é o ponto de partida. Qual é o ponto de partida? Você vai pensar quais serão as metas que você vai elencar, por exemplo, para a alfabetização, lá para a fluência de leitura, por exemplo, que é uma das avaliações do programa Alfabetiza. Como é que você vai organizar essas metas? Você vai receber o resultado, você vai verificar qual é o percentual de estudantes que você tem como pré-leitor, ou leitor iniciante,
ou leitor fluente, né? Então você precisa verificar quais os percentuais que você tem em cada um dos níveis, né? E aí você vai elencar metas. Quantos por cento eu quero diminuir aí no pré-leitor e levar para o leitor iniciante? Quantos por cento eu quero levar desse leitor iniciante para o leitor fluente? E aí você vai organizar então metas para a fluência de leitura, você vai organizar meta também para o desempenho em língua portuguesa, desempenho em matemática. Você vai organizar metas, por exemplo, a participação, que é um dos itens que tem lá dentro do programa Avalie MT. Então você vai verificar qual foi a sua participação na avaliação lá em 2021. Como é que foi isso em 2022? Você conseguiu aumentar a participação dos seus estudantes? E aí você vai novamente pensar em metas para a participação agora em 2023. Então você vai verificar, baseado nos seus dados, vai estabelecer metas. Lembrando que essas metas, elas têm que ser factíveis, ou seja, eu preciso verificar se essa meta é possível eu atingir essa meta, né? Para que não possa ocorrer então uma frustração. Caso eu elenque uma meta muito alta, pode ser que eu venha me frustrar com os resultados caso eles não aconteçam, né? Então precisa ser uma meta factível. Essas metas precisam ser traçadas aí junto com a comunidade escolar e não somente de forma individualizada, de repente pelo gestor, né, pelo diretor ou pelos coordenadores. É preciso fazer uma reunião entre gestores da escola, né, os professores, para que possam então elaborar essas metas. Então essas metas elas precisam ser mensuráveis. Por exemplo, percentual. Qual foi o percentual lá de participação em 2021? Qual foi o percentual em 2022? Quantos por cento você cresceu aí, né, na participação? Qual foi o seu índice, digamos, de alfabetização, na fluência? Qual foi o seu desempenho em português ou matemática? Então você precisa pensar todos esses dados. Ele precisa ser mensurável, ou seja, é preciso que isso seja monitorável. Você precisa colocar números aí, dados que possam ser verificados, né? Então, de tempo em tempo, você vai verificar essas suas metas. Você está conseguindo atingir com aquelas estratégias, aqueles planos que você elaborou? Então, é isso que precisa verificar. Então, essas metas, ela precisa verificar se está ocorrendo ou não a equidade. Então, primeiro ponto, participação. Segundo ponto, se está ocorrendo o desempenho. Terceiro ponto, se está ocorrendo também a equidade. Então, você precisa focar nesses pontos aí. Uma outra questão do circuito de gestão é a metodologia para orientar, organizar e sistematizar os processos e procedimentos da gestão escolar. Você precisa colocar nesse seu plano, nesse circuito da gestão, como é que está sendo essa metodologia para verificar essas questões e também as orientações. Então esse circuito de gestão municipal ele visa também orientar você, diretor, você orientador, você coordenador pedagógico, como é que vai ocorrer esse processo. Em outra questão, a questão da formação. Aperfeiçoamento dos saberes entre gestores. Então esse circuito de gestão ele tem essa visão, melhorar o conhecimento dos gestores, né, dentro do processo de aprendizagem para que ele possa desempenhar bem esse papel enquanto gestor escolar e ele possa entregar mais para os seus professores e os seus professores nessas práticas lá dentro da sala de aula possam garantir esse direito de aprendizagem que as crianças têm. Uma outra questão é a questão do material de apoio, né? Então são materiais que vêm aí para apoiar a gestão, os professores, né, com o objetivo que eles possam cumprir, né, as atividades propostas com o objetivo de alcançar as metas que foram propostas aqui nesse plano, né, de ação. Então o circuito de gestão, né, ele quer entender os indicadores, as metas e sua importância, né, para que possa ocorrer uma gestão de fato. Então é interessante você, diretor, você da gestão escolar, você professor, consiga entender esses indicadores. Os indicadores são aqueles que são colhidos aí nas avaliações, né? E aí pensar as metas, o que isso é importante, entender os indicadores, entender as metas, né? Qual a importância disso para esse trabalho, digamos, dentro da sala de aula. Então veja, tem alguns índices, né, que fazem parte dessa gestão, né, dentro do programa Avalie MT, né? Então tem alguns índices que precisa a gente conhecer, entender bem certinho o que são esses índices, né, para que a gente consiga fazer esse trabalho dentro da sala de aula. Então um dos índices que vem focando aqui no programa, né, e que esse circuito ele vai focar bastante, é a questão do ID-MT Alpha. O que é? Esse índice educacional, né, aqui da alfabetização.
Então vai focar aqui no segundo ano, né, da alfabetização, o foco então do ID MT Alpha. E um outro ponto, né, que o ID MT Alpha ele vai estar aqui dentro dessa ideia do IMQE, desse índice, que é o Índice Municipal de Qualidade da Educação. Aqui no ID MT Alpha, além dessa você ter esse desempenho, você precisa ter uma aprendizagem com equidade. Não basta ter a aprendizagem do estudante, então é preciso que haja uma aprendizagem com equidade, ou seja, todas as crianças precisam aprender e aprender bem, né? Então, quais são os pontos aqui desses índices educacionais? O IMQE é o Índice Municipal de Qualidade da Educação. Ele vai focar aqui na proficiência média, na equidade educacional, na taxa de participação, no avanço de aprendizagem com equidade e na taxa de aprovação nos anos iniciais. São alguns pontos que estão focados aqui dentro desse IMQE. O ID MT Alpha ele vai focar então na proficiência média, né? O que é a proficiência média? A proficiência média é o desempenho em língua portuguesa e matemática, né, somado dividido por 2, então ele vai criar aí a proficiência média do estudante. A proficiência média então no ID Alpha, a equidade educacional, né? O que é isso? A equidade educacional é que as crianças aprendam de forma igualitária, ou seja, que todos possam aprender bem. E também a taxa de participação. Quais são os elementos aqui que compõem então esse IMQE? Os cálculos do IMQE são gerados a partir dos resultados da avaliação somativa da educação básica do estado de Mato Grosso. Nesse sentido, o IMQE é formado por 3 indicadores. Quais são esses indicadores e qual também o valor que cada um deles tem? Veja, um dos indicadores é o Índice de Qualidade da Alfabetização. Vai verificar então esse índice de qualidade na alfabetização lá no desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática, né? Então esse índice de qualidade ele vai valer 70% da nota do IMQE, né? Então vai focar aqui no índice de qualidade da alfabetização, ele vale então 70% do IMQE. Um outro indicador que é o índice de qualidade dos anos iniciais do ensino fundamental. Esse índice de qualidade dos anos iniciais do ensino fundamental ele vai focar então nos resultados do 5º ano, né? E ele vale 20% da nota do IMQE, tá? Então você verificar o desempenho dos estudantes também em língua portuguesa e matemática lá no 5º ano, e aí então esse desempenho dos estudantes geram então esse indicador aqui que é o índice de qualidade dos anos iniciais do ensino fundamental, um valor de 20%. E outros 10%, né, é o índice de aprovação nos 5 primeiros anos do ensino fundamental. Então o IMQE é formado por esses indicadores, 70% focado então no 2º ano, né, desempenho do 2º ano em português e matemática, 20% focado aqui no desempenho do 5º ano em língua portuguesa e matemática e 10% focado na aprovação dos 5 primeiros anos aí da sua escola. Então, outros elementos que compõem o IMQE. Os cálculos do ID Mato Grosso são gerados a partir dos resultados da avaliação somativa de educação básica de Mato Grosso, do programa Avalie MT. Então, o ID MT Alpha é o índice do 2º ano, né? Então, pensando aqui, índice MT Alpha aqui no 2º ano. E o ID MT é formado por 3 indicadores. Proficiência média padronizada, os componentes curriculares de português e matemática, que eu já falei antes. O que é a proficiência média padronizada? É a somatória do desempenho do 2º ano em português e matemática. Então soma as 2 notas e aí você cria uma proficiência média padronizada. O fator de equidade educacional, ou seja, como é que está a equidade dos seus estudantes? Eles estão aprendendo bem, todos aprendendo no mesmo nível? Ou seja, quanto mais próximas as notas estiverem, né, então mais equidade terá. Agora, se houver uma distância muito grande entre a maior e a menor nota da sua turma, então houve uma inequidade, não há equidade nesse ponto então na educação. E também a taxa de participação na avaliação. Então vejam, aqui são esses pontos que nós comentamos antes, o IMQE, né, que já comentei o que é, né, e quais são os indicadores que levam a nota, e o ID Alpha, né, também, o que é isso, né? O desempenho, a equidade e a participação. Aqui nós temos então um exemplo, digamos, dessa nota, esse desempenho, né, que é o ID Alpha, né? Por exemplo, aqui em língua portuguesa, você tem uma nota padronizada de 5, o fator de equidade é 0,73, a taxa de participação foi de 43%, né, que gerou um índice, o ID Alpha, né, um índice de 1,6.
De matemática também foi muito similar, né? 5 para a proficiência média padronizada, indicador de equidade 0,69, taxa de participação 45%, também gerou um indicador de 1,6. Somou os dois, dividiu por 2, quer dizer que o índice alfa dessa unidade escolar é de 1,6 aqui na avaliação de 2021. Aqui nós temos então um mapa mostrando aqui como é que foi o desempenho em língua portuguesa, né, de todas as escolas da rede pública do estado do Mato Grosso. Então foram avaliados 141 municípios, estudantes 30.075. O menor desempenho foi de 1,8 e o maior desempenho na avaliação aqui em 2021 foi de 6,2. Tá? Então aqui nós temos as DRE, né, como é que foi o desempenho das DRE. Então veja, a nota do estado foi de 3,7, né? E aqui nós temos então as DRE que ficaram acima da nota do estado e aqui nós temos as DRE que ficaram abaixo da nota do estado. Aqui então nós temos as notas do ID Alpha em matemática para o ano 2021, né? Então 141 municípios, alunos avaliados, o desempenho foi de 2,1, a menor nota, enquanto que no português tinha sido 1,8. Em matemática aqui a maior nota foi de 7,1, enquanto o português tinha sido 6,2. A média do estado em matemática ela ficou abaixo da nota em português, o português foi 3,7, em matemática 3,5. E aqui nós temos as DREs que ficaram acima do estado, né, estão aqui em verde, e aqui as DREs que ficaram abaixo da nota do estado. Alguns detalhes aqui para a questão da meta, né? Alguns parâmetros que a gente precisa ser levado em consideração na hora de organizar a meta para a sua escola. Ser factível, ou seja, eu preciso observar se isso é possível de ser atingida, né? Ser mensurável, preciso ver se é possível verificar, fazer a mensuração dessa nota, né? Dessa meta que eu vou estabelecer. Então, esses pontos interessantes que preciso colocar na meta: ser factível, ser mensurável, seja possível de monitorar, fazer um monitoramento anual, ter temporalidade. Eu preciso estabelecer, né, aqui está colocando para um prazo de 3 anos, então vou definir a minha meta para esse prazo de 3 anos. Ter objetivos bem definidos. A minha meta, qual objetivo quero colocar naquela meta que eu estou estabelecendo. Então eu preciso estabelecer uma meta e ter um objetivo definido para essa meta. Qual é o objetivo que eu vou colocar essa meta, né? Então quando você for fazer a meta, você vai estabelecer, vai fazer alguns questionamentos. Por que é que eu vou colocar essa meta? De que forma que eu vou mensurar isso? Então algumas porquês você precisa elencar para poder organizar essa sua meta. O objetivo, né, da meta é visar então a redução da desigualdade da aprendizagem, ou seja, precisa focar na equidade. O que você vai fazer então para que, além de ter um bom desempenho, você também tenha equidade na sua escola, ou seja, que a maior nota que você tem na escola e a menor nota não seja uma distância tão grande, né, uma discrepância tão grande aí na distância entre uma nota e outra. Então veja, aqui nós temos algumas ideias, né, de metas para o ID Alpha para a rede pública do estado do Mato Grosso. Objetivo então, um crescimento anual de 15%, e aqui nós temos essas metas. Para 2023 a meta é chegar a 4, 2024 4,6 e 2025 chegar a 5,3. Mas cada escola ela vai estabelecer as suas metas, né? Como diz aqui, ó, dentro de um documento que o próprio estado do Mato Grosso vai definir, vai encaminhar para as escolas, já vem definido, né? Isso vai constar lá no plano de ação. Então, dentro do documento elaborado pelo CAED e disponibilizado para as escolas, então já vem definido, né, quais são as metas, né, que a sua escola terá. Então veja, aqui nós temos algumas etapas desse circuito de ação. Aqui seria o PDCA, né, o planejamento, a execução, a correção de rotas e o acompanhamento. Então você precisa focar nesses pontos. Você precisa fazer o planejamento, fazer a execução, fazer o acompanhamento. Você precisa monitorar, verificar se está acontecendo aquilo que você tinha planejado, né? Se aquelas metas que você colocou, aquelas estratégias, aquelas ações que você planejou, se elas estão de fato atingindo os objetivos que você tinha pensado. Então planejar, executar, acompanhar e, se for necessário, fazer a correção de rotas e replanejar, pensar em outras ações
caso aquelas que você tinha pensado inicialmente no planejamento não tenham atingido os objetivos que você tinha pensado e proposto para a sua unidade escolar. E para a gente finalizar, elenquei aqui então alguns pontos importantes que você precisa pensar aí quando você for organizar o seu plano, o seu planejamento, né? Então, o primeiro ponto é o planejamento estratégico, ou seja, precisa estabelecer um planejamento estratégico sólido e fundamentado, né, para definir metas e ações que melhorem a qualidade da educação aí da sua escola. Segundo ponto, é necessária a participação então da comunidade, ou seja, você precisa envolver os professores, envolver a gestão escolar, né? Então você precisa trazer as pessoas para dentro da sua unidade escolar para que pensar junto para tomar as decisões. Ou seja, isso vai fortalecer a transparência da sua unidade escolar e também vai fortalecer a sua governança democrática aí na unidade, tá? Um outro ponto é a avaliação e monitoramento, né? Existem as avaliações padronizadas, que são avaliações externas, mas você pode fazer no dia a dia essas avaliações, né? O professor pode organizar avaliações dentro da sala de aula e monitorar para ver se está dando resultado, se aquelas ações que você tinha pensado, aquelas estratégias estão conseguindo atingir as metas propostas para a sua unidade escolar. Um outro ponto interessante é a questão da formação e capacitação dos educadores. É preciso que haja esse investimento, né, na formação continuada dos professores, né, para que essa formação continuada possa possibilitar aos professores ter se apropriar melhor desses descritores, dessas habilidades e conseguir trabalhar melhor em sala de aula. E por último, um outro ponto, né, que é interessante também, é a questão de você verificar aonde é que você vai aplicar esses recursos financeiros. Há vários recursos, né, que são disponibilizados aí pelo governo federal, pelo governo estadual. Então, o que você vai focar? Você, enquanto unidade escolar, onde é que você pode estar aplicando alguns recursos que possam melhorar o processo educacional aí da sua unidade escolar? Eu vou encaminhar também no link da descrição aí do vídeo alguns documentos que podem auxiliar e ajudar você a entender melhor esse processo, né, esse programa que é essa gestão, né, a gestão educacional municipal. Um grande abraço a todos e até mais.